Oi, oi, gurias, tudo bem com vocês? Nessa última semana, últimas 2 semanas mais ou menos, Deus tem falado comigo de uma forma muito clara sobre a oração. Por isso pode ser que os próximos vídeos, eles tenham muito a ver com isso, sobre o poder da oração. Esses dias eu estava aqui em casa, arrumando as coisas ali na cozinha, e o Espírito Santo me disse de uma forma muito clara: transforma as tuas murmurações em oração. E aquela frase ficou ecoando dentro de mim, e pouco depois eu fui assistir uma ministração da Viviane Martinello, e ela falava algo muito semelhante. Ela dizia assim: transforma a tua dor em oração. E eu disse: caramba, Senhor, é algo muito claro, não deixa dúvida, sabe? De que é o Senhor que está falando aquilo. E o Senhor trouxe ao meu coração a história de Ana, mãe de Samuel. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, ela fala assim, né? A gente vai ler um pouco antes, conta a história. Se vocês quiserem ler, o capítulo 1 inteiro vocês podem ler. E vocês vão entender, né? Mas eu vou parafraseando e vou lendo então alguns trechos específicos. Ali conta a história de Ana, mãe de Samuel, que ela era esposa de Eucana. E Eucana tinha 2 mulheres, Ana, que deixa muito claro que era a mulher que ele amava, e Penina. Penina, ela era a mulher a quem tinha dado filhos a Eucana. Porém, mesmo que fosse Penina quem tinha dado filhos, Eucana ele ainda assim beneficiava Ana porque ele amava ela. Porém, Ana sofria muito nas mãos de Penina. Ana sofria porque ela sonhava em ser mãe. E aquilo que era o sonho dela, a Penina tinha, e Penina desdenhava dela justamente porque ela já tinha aquilo que Ana queria. E ali, quando a gente chega no versículo 9 e 10, ele fala assim: Ana então se levantou. Depois comeram, beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. No versículo 10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ou seja, ela tinha uma dor muito grande dentro dela, que fazia com que ela chorasse muito. Ela chorava abundantemente. E fez um voto, então, dizendo: Senhor dos exércitos, se com bondade atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não se esquecer, mas a tua serva der um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, que era o sacerdote, observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, ou seja, ela estava orando dentro dela. Só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Então Eli achou que Ana estava embriagada. Tamanha era a dor dela que ela chorava compulsivamente, ela não conseguia nem falar. A dor dela estava exprimida e ela chorava, ela não conseguia falar para colocar a oração para fora. Então disse-lhe Eli: até quando tu vais estar embriagada? Que cessa o vinho, né? Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte eu tenho bebido, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Então, até aqui que a gente vai ler. Quantas vezes na nossa vida a gente passa por situações desafiadoras e a gente fica com aquela dor dentro de nós que insiste em estar ali. E a gente acaba murmurando, a gente acaba reclamando, a gente acaba constantemente girando em círculos em relação àquela situação. E aqui o Senhor ele tem nos mostrado de uma forma muito clara que quando a gente pega a nossa dor, quando a gente pega aquilo que está nos incomodando, a gente leva diante do Senhor e coloca aos pés dele, entrega realmente aos pés dele, ele opera milagres. Ele não apenas faz aquilo que a gente gostaria, né? Mas ele faz infinitamente mais. Ele nos traz cura. Ele ouve os pedidos do nosso coração e ele faz justiça por nós.
Deus cuida da gente nos pequenos detalhes, porém, a gente precisa tomar uma decisão de buscar a Ele de forma intencional, de caminhar buscando a Ele de forma que essa seja uma decisão constante, que seja realmente uma busca. Porque quando vem a dor e a gente insiste em reclamar, clamar é tu chamar por aquilo, reclamar é tu chamar por aquilo 2 vezes. Então no momento que a gente fica declarando aquilo com a nossa boca, reclamando aquilo com a nossa boca, a gente está chamando aquilo. Tanto que na palavra de Deus fala que a nossa boca tem poder para gerar vida ou morte. No momento que a gente fica falando daquilo, nós estamos gerando aquilo. Isso, eu confesso para vocês que para mim é uma luta muito grande, porque eu tenho uma rotina muito corrida, é muitas coisas, muitas demandas. Muitas vezes no cansaço tu acaba murmurando. E ontem eu orei muito e eu disse, Senhor, me ensina a ter um coração grato, me ensina a te enxergar em todas as coisas, me ensina a te enxergar no meio do cansaço, no meio das lutas, no meio dos desafios, me ensina a te enxergar ali, para que o meu coração seja um coração grato que te reconhece em todo o tempo. Então, quando o Senhor falou para mim, transforma as tuas murmurações em oração, isso foi um chacoalhão, porque a gente muitas vezes acha que a oração tem que ser algo bonito, tem que ser algo eloquente, tem que ser palavras difíceis, tem que ser aquela oração que a gente vê muitas vezes nas igrejas, mas a verdade é que a oração mais sincera é quando a gente coloca diante do Senhor, quando a gente coloca para Deus aquilo que está no nosso coração. Porque a verdade é que o Senhor já sabe. Ele é onipresente, é onipotente, é onisciente. E Ele já sabe de absolutamente todas as coisas. O que o Senhor quer é que a gente enxergue Ele como nosso melhor amigo. Que a gente enxergue Ele realmente como alguém que caminha junto com a gente, que é íntimo da gente, a qual a gente pode confiar para colocar diante dele todas as coisas. É como se fosse alguém que a gente caminha junto todos os dias. Por exemplo, eu tenho a minha pessoa, né, que é a Lise, que ela é minha tia, ela é minha sócia, ela é minha comadre, nós somos muita coisa, né? Nós estamos juntas uma vida inteira. E eu confio nela plenamente. Então, se acontece alguma coisa, eu e ela, a gente vai conversar, eu coloco pra ela exatamente o que eu tô sentindo da forma como eu tô sentindo, porque tem intimidade, porque tem confiança. E é assim que o Senhor quer que a gente enxergue Ele, com confiança, com intimidade, a ponto da gente saber que a gente pode colocar para Ele, diante dele, todas as coisas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, sejam eles bons ou ruins, porque Ele já sabe. Então, hoje eu quero deixar para vocês também essa mesma frase que o Espírito Santo me falou. Transforma as tuas murmurações, transforma a tua dor em oração. Coloca para Deus, coloca diante dele tudo aquilo que tu tá pensando, que tu tá sentindo, porque ele já sabe, ele só quer que tu confesse com a tua boca. E conforme a gente vai entregando, ele vai manifestando o sobrenatural. Então eu gostaria muito de orar por vocês hoje. Senhor Jesus, eu me coloco diante da tua presença, Senhor, te agradecendo, Pai, porque a tua palavra é viva. Pai, o Senhor sabe que quando o Senhor me trouxe essa frase, eu senti no meu coração que era para trazer aqui. Eu queria que tivesse um versículo para testificar, Senhor. E o Senhor trouxe com tanta clareza. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra é viva. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de ti, Senhor, cada filha tua, Pai, cada filho teu que pode estar chegando, Pai, essa palavra. Que o Senhor testifique ao coração, Senhor. Que o Senhor comece a trazer à luz, Senhor, aquilo que tem ficado cativo nas trevas, por conta de murmurações, de feridas, de pendências, de coisas que ainda não foram curadas, Senhor. Traz à luz, Espírito Santo, para que os teus filhos possam tomar a decisão consciente de entregar para ti, Pai. Fortalece, Pai, os teus filhos que estão tendo dificuldade de orar, Senhor. Fortalece, Espírito Santo, para que eles possam estar firmados na rocha firme que és tu e tomar a decisão de forma racional, Pai, porque a fé é racional, de buscar o Senhor, mesmo quando a alma, mesmo quando o cansaço, mesmo quando as distrações falam o contrário, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor vá à frente. E desde já te louvo e agradeço por cada cura, por cada libertação, Senhor, que vai vir através da decisão de buscar e entregar, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
E para encerrar, eu gostaria de ler para vocês alguns versículos que seguem. No versículo 17, diz assim: Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E no 18 continua: E ela disse: Ache graça a tua serva aos teus olhos. Assim a mulher seguiu seu caminho. Comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, no momento que a gente entrega, a gente colocou diante do Senhor e essa dor não é mais nossa. Essa luta não é mais nossa. E quando chega no final do versículo 19, diz: Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tempo eu o tenho pedido ao Senhor. Então, que vocês fiquem com essa palavra, que no momento que a gente entrega diante de Deus, a gente coloca diante de Deus, submete diante dele, o Senhor faz infinitamente mais. Um beijo e até a próxima. Com quem essa palavra falou, comenta aqui embaixo, compartilha com alguém que está precisando ouvir essa palavra. Que Deus abençoe vocês. Até mais.